A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías capítulo 5 e verso 20. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta introdução panorâmica do terceiro trimestre de 2023 da Escola Bíblica Dominical com as lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos, com essa temática, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Comentarista pastor Douglas Batista. O espírito da Babilônia representa uma cultura completamente contrária a Deus, que fazem oposição aos valores cristãos. Como aplicação, a dita Babilônia de Apocalipse 17 é o símbolo de todo o sistema mundial que tem sido dominado por Satanás ao longo da história, aplicando seus planos perversos na esfera política, jurídica, religiosa, econômica e comercial. Mas o apóstolo Paulo nos exorta: ninguém de modo os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. E vós, não lembra que eu acostumava lhe dizer estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabem o que o detém, o Espírito Santo e a Igreja, para que ele seja revelado ao seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o agora detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que, perecendo, porque não lhe acolheram o amor da verdade para serem salvos. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 ao 10. No entanto, o espírito da Babilônia, revelado em Apocalipse 17 e 5, exerce forte influência na política e na cultura, com pautas progressistas, de inversão de valores, que são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar dessas pautas. A censura contra quem defende os valores bíblicos, a grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem doutrinamento contrário à fé cristã. Coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende essa nova cultura, o novo normal. Nesse contexto, cristãos são perseguidos, julgados, mas, todavia, entendemos que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a Igreja do Deus vivo. Estudaremos
neste terceiro trimestre EBD, de julho a setembro de 2023, as seguintes lições. Mas antes, te convido a se inscrever neste canal, ativar o sininho para você receber em primeira mão as pré-aulas deste terceiro trimestre. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @EBD Prática e Objetiva. Deixe o seu like e compartilhe. Vamos às 13 lições desse novo trimestre. Estudaremos na Escola Bíblica Dominical neste terceiro trimestre de 2023 a temática A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Lição 1. A Igreja diante do espírito da Babilônia. E na testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Apocalipse 17 e o verso 5. Lição 2. A deturpação da doutrina bíblica do pecado. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunha pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 20 ao 23. A lição 3. O perigo do ensino progressista. Mas vós precisam saber disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4 e o verso 1. A lição 4. Quando a criatura vale mais que o Criador. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Romanos, capítulo 1 e o verso 25. A lição 5. A dessacralização da vida no ventre materno. E eis que ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamarás o seu nome Jesus. Lucas 1 e 31. A lição 6. A desconstrução da masculinidade bíblica. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Gênesis 2 e 15. A lição 7. Transgênico, que transrealidade é essa? Por isso o homem deixa o seu pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Gênesis capítulo 2 e o verso 24. Lição 8. A importância da paternidade na vida dos filhos. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, o verso 4. Lição 9. Uma visão bíblica do corpo. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo.
1 Coríntios 6 e verso 13. Lição 10. A renovação cotidiana do homem interior. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova a cada dia. 2 Coríntios 4 e 16. Lição 11. Cultivando a convicção cristã. Pois a nossa exortação não procede do erro e de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4. Lição 12. Sendo igreja do Deus vivo. Maridos, que cada um de vós ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como Cristo também faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Efésios capítulo 5, versos 25 ao 32. Por fim, a última lição, lição 13. O mundo de Deus no mundo dos homens. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus capítulo 1 e o verso 23. E este Emanuel estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por fim, vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural, religioso, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar os ensinamentos bíblicos, a doutrina bíblica, formar caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 3, versos 10 ao 13, nos diz: como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre vós, para tentarem todos os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos e que Deus vos abençoe.